E o texto que eu quero repartir com vocês está em Hebreus. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 a 4 e depois no final uma breve pincelada nos versos 5 a 14. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4. Está escrito o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Meus amados, eu gostaria de conversar com vocês sobre a majestade incomparável de Jesus. Hebreus é a chave hermenêutica do Antigo Testamento. Nós não poderíamos compreender o Antigo Testamento sem as lentes de Hebreus. Hebreus é uma espécie de dobradiça entre o Velho e o Novo Testamento. Alguém já disse com propriedade que Hebreus pode ser chamado de quinto evangelho. Porque se os evangelhos apresentam o nascimento, a vida, os ensinos, os milagres, a morte, a ressurreição de Jesus, Hebreus dá continuidade ao ministério de Jesus no céu. Os evangelhos falam do ministério de Jesus na terra, Hebreus retrata o ministério de Jesus no céu. Ele está lá à mão direita de Deus Pai, como nosso grande sumo sacerdote, como nosso advogado justo. Hebreus foi escrito para provar uma tese. O problema é que, em virtude da perseguição que estava chegando ao mundo no primeiro século, e os cristãos estavam sendo massacrados, espoliados, aprisionados, martirizados, muitos judeus convertidos a Cristo, com medo da perseguição, estavam de malas prontas de volta para o judaísmo. E o autor aos Hebreus escreve para dizer o seguinte: abraçar a Cristo e abandonar a Cristo é apostasia, é caminho de morte. Isso porque o judaísmo cumpriu o seu papel. Ele era uma sombra de uma realidade que veio em Cristo. Cristo é a realidade. Abandonar a Cristo para voltar ao judaísmo é voltar às sombras e deixar a realidade. Isso porque Jesus é melhor do que os profetas, é melhor do que os anjos, é melhor do que Moisés, é melhor do que Arão, é melhor do que Josué. O sacrifício que Cristo fez é superior aos sacrifícios levíticos. O sacerdócio que ele exerceu, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior à ordem levítica. O sacrifício que ele ofereceu de si mesmo é superior aos sacrifícios que os sacerdotes faziam. A nova aliança em seu sangue é superior à velha aliança. Portanto, Cristo é a essência das Escrituras e a base da nossa fé. Esse texto começa mostrando para nós o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras. Significa que Deus é o Deus que se revela. E é importante entender isso. Você e eu só podemos conhecer a Deus porque Deus se revelou.
Se Deus não tivesse se revelado, nós não o conheceríamos. Nós não conhecemos a Deus por um processo de investigação, de análise, mas conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. E Ele se revelou a nós de 4 maneiras: pela natureza que criou, cada flor, cada pássaro, cada árvore, cada gota de orvalho tem as digitais do Criador. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas em segundo lugar, Deus se revelou em nossa consciência. Há um tribunal moral dentro de nós que define o que é certo e errado, muito embora a nossa consciência possa ficar cauterizada, mas ela é uma espécie de revelação a nós, porque das criaturas divinas nós temos consciência. Somos a imagem e semelhança de Deus. Mas em terceiro lugar, Deus se revelou nas Escrituras. A Bíblia é a própria voz de Deus ao homem. Se você ler a Bíblia, você estará ouvindo audivelmente a própria voz de Deus. Tudo quanto você precisa fazer e ser está na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você está ouvindo o próprio querer de Deus para o seu coração. Mas finalmente Deus se revelou plenamente, de forma maiúscula, superlativa, completa e final, em Jesus Cristo, seu Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.